Glória a Jesus. Em pé como você está, abra a sua Bíblia, enquanto as crianças e os irmãos põem a moeda. Jonas, capítulo 1, livro de Jonas, o profeta Jonas, capítulo 1, e o verso de número 2, o verso 1 a seguir. Vamos fazer uma leitura no livro do profeta Jonas. Jonas fica no meio da Bíblia, assim, olha. Jonas é um dos profetas menores. Tem 2 ou 1 folha, conforme o tamanho da Bíblia. Jonas, capítulo 1. Glória a Jesus. E veio a palavra do Senhor. Você achou, irmão? Amém, irmãos? Se você não achou, fala assim, estou procurando. Se está procurando ainda, eu vou esperar você achar, irmão. Porque nós vamos ler uns 9 versos. Jonas é depois de Jeremias, Isaías, e vai indo, Ezequiel, Daniel, Joel, e aí vem Obadias, Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir, desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou o mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava-se para quebrar-se. E então, temendo, os marinheiros clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as suas fazendas, que estavam no navio, para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu no lugar do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia a cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, e saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E de quem és povo és tu? E ele disse: eu sou hebreu. Tema o Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. E todos aqueles homens se encheram de grande temor. Amém, irmãos? Você pode tomar assento, irmãos. Olhe para cá. Olhe para cá. Eu não vou ser extenso, mas olhe para cá. Eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida essa noite. Talvez você esteja enfrentando uma grande tempestade, mas talvez você esteja fugindo de Deus. Viu? Nem toda tempestade é causa do adversário. Não é. Não é. A Bíblia diz que Jonas era profeta. E veio o Senhor a Jonas e disse: levanta, Jonas, e vai à cidade de Nínive e proclama contra ela o juízo, porque eu vou destruir a cidade de Nínive. Nínive era uma grande cidade, tinha mais de 120 mil habitantes. Era uma cidade grande. Iracemápolis tem 18 para 19 mil. Nínive tinha 120 mil. Também era uma cidade grande. E Jonas foi destinado, enviado por Deus à cidade de Nínive. Só que quando Jonas se levantou e recebeu a incumbência de ir, automaticamente Jonas sabia quem era a cidade de Nínive. O pecado era muito grande. O povo era terrível, ao ponto de Deus resolver destruir a cidade. O pecado tinha chegado à presença de Deus.
Então a Bíblia diz que Jonas também sabia que o rei de Nínive era um homem terrível. Todos os seus inimigos, ou todo aquele que contrariava a vontade do rei, que não agradava ao rei, ele mandava cortar a cabeça e fazia uma pirâmide na entrada da cidade. Então o bem-vindo à cidade de Nínive era uma pirâmide de cabeça humana. Então as cabeças humanas, os ossos das cabeças de crânio, era formado no portão principal da cidade. Jonas sabia disso. E se ele entrasse na cidade e programasse, e o rei discordasse, a cabeça dele seria mais uma na pirâmide. Então Jonas correu do desafio. Ele achou por bem de tomar um outro rumo, de tomar um outro caminho. Todo mundo fala assim, Jonas era um homem medroso, covarde, mas eu quero pregar hoje sobre um homem corajoso, valente. Jonas não era um homem medroso e covarde, Jonas não. Jonas teve o seu momento de fraqueza, como todo homem tem, e toda mulher tem o seu momento de fraqueza. Jonas, diante da grande responsabilidade, temeu. Diante da grande missão, temeu. Como Moisés temeu, quando Deus falou, você vai voltar para o Egito, e vai falar ao Egito, ao povo de Israel que está lá, que eu lembrei deles. E você vai programar diante de Faraó. E Moisés tentou de todo jeito sair da presença de Deus, escapar da missão. Disse, não, eu sou pesado de língua. Não, manda meu irmão Arão que fala melhor do que eu. Eu não tenho condição para nada. Olha aí, eu nem sei falar direito. Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou falar para eles que o Senhor me apareceu? Moisés queria correr. E a mesma coisa aconteceu com Jonas. A única coisa que Moisés não desviou do caminho. Jonas desceu a Jope, que é uma cidade, que é um porto em Israel, desceu lá, tomou o barco, só que em vez de comprar a passagem lá para Nínive, ele tomou a passagem para a Espanha. Ele engatou-se para Tarsis, que ficava na Espanha. Quando ele entrou no barco, comprou a passagem, e Deus assentado no trono, olhando para ele, e parece que eu fico pensando, e Deus olhando para ele, assim, não, onde é que esse profeta acha que vai? Aonde é que ele acha que vai? Eu mandei ele para Nínive, agora ele está indo para Tarsis. Aonde é que esse camarada acha que vai? E Deus deixou ele comprar, pagou a passagem, desceu no porão. O navio era, a maior parte dos navios naquele tempo era cargueiro, misturava tantos passageiros com a carga. O navio ia indo para a Espanha, do porto de Jope, ia indo para a Espanha. A Bíblia diz que os marinheiros pegou a passagem de Jonas e Jonas conduziu para o porão do navio, para baixo, parte de baixo. Já se arrumou um jeito para deitar e descansar, e o navio saiu com destino. Mas a Bíblia diz que quando o navio alcançou o alto mar, isso quer dizer que já sumiu toda a paisagem da terra. Quando o navio já estava em mar alto, águas profundas, quando já estava longe do cais, Deus que fez o vento, e Deus que tirou da recâmara o vento, ele diz, assopra sobre o mar. E o vento, parece que eu vejo o vento assoprando bem devagar. E foi assoprando o vento foi assoprando, o tempo foi fechando, os marinheiros dizem, vai vir uma tempestade. E os marinheiros começaram a se preparar para poder receber a tempestade, abaixaram uma vela, ergueram a outra, abaixaram e deixaram o vento se levar para não quebrar as velas, e lá, e Deus olhando, e Deus dizendo assim, eu só quero o profeta que está aí dentro, mais nada, eu só quero o profeta. E a Bíblia diz que Jonas ficou lá dentro, lá dormindo, sem saber o que estava acontecendo lá fora. A água começou a entrar dentro do navio, e a água foi entrando, e eles começaram a colocar a água para fora, e começou aquela luta, e o temporal tomou conta do navio, a vela se quebrou, os umbrais do navio se quebrou, os marinheiros viram que o navio ia se afundar, pegou a carga, que era de importadora, eles estavam transportando a carga, não era deles, eles eram apenas transporte. Pegou a carga que estava no navio, começou a jogar dentro do mar, e foi jogando a carga, as fazendas que estavam no navio, para aliviar o navio, e Jonas dormindo na situação. Jonas estava tranquilamente dormindo, e a água entrando, até que o marinheiro viu que não tinha jeito, desceu ao porão, e diz, desperta dormente, não se dá que nós estamos perecendo? Não se dá que vamos afundar?
E Jonas então foi tomar a par do que estava acontecendo, e o marinheiro disse: invoca o teu Deus, e quem sabe ele se lembra de nós e nos livra deste mal. E a Bíblia diz que eles subiram para cima, lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Quando a sorte caiu sobre Jonas, eles olharam e disseram assim: diga para nós, por que é que nos veio sobre este mal? Quem és tu? De onde vens? Qual é a tua ocupação? Qual é o teu povo? Eles fizeram 4 perguntas de uma vez só, irmão. 4 perguntas. E quando Jonas respondeu a primeira, ele diz assim: eu sou hebreu, e sirvo o Deus que fez os céus, a terra e o mar. O coração deles se derreteu. Jonas se declarou a quem servia. E Jonas assumiu: a tempestade é por minha causa. Eu estou tentando fugir do Deus do céu. Todo esse mal, eu sou o culpado. O que eu quero dizer a você, irmãos, olha, os marinheiros perderam muito por colocar Jonas no navio. Perderam o navio quase. Perderam toda a carga que estava no navio. Lutaram contra a tempestade, a Bíblia não diz quanto tempo. Jogaram tudo que eles estavam no mar. Passaram um medo terrível de morrer por causa do Jonas. Por causa do Jonas. Eu vou dizer algo a você esta noite. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: irmão, não dá para ajudar o Jonas. Não dá para ajudar o Jonas. O Jonas não tem como ajudar. Talvez essa luta que você está passando é por causa do Jonas. Talvez essa tempestade que você está enfrentando é por causa do Jonas. Talvez toda essa dificuldade que você está envolvido é por causa do Jonas. Você está falando assim: coitadinho do Jonas. Ele errou o caminho, vou fazer o que agora? Tem que cuidar dele. Não dá para ajudar o Jonas. Enquanto você tolerar o Jonas, você vai jogar a fazenda dentro do mar. Enquanto você tolerar o Jonas, a água vai entrar dentro do seu barco. Enquanto você permanecer com o Jonas, a tempestade não vai passar. Não adianta tentar ajudar o Jonas, não tem como. O Jonas não tem. Aquele que se desvia da vontade de Deus, aquele que Deus mandou ir para lá e ele vai para cá, aquele que Deus pediu e não faz, não adianta você ajudar. Ele só vai ser ajudado quando ele voltar na onde Deus mandou ele ir e assumir o que Deus mandou ele fazer. Não tem outro meio. Você não pode vencer Deus. Deus vai te apertar até você soltar o Jonas. Não adianta segurar o Jonas. Tem gente que segura o Jonas, protege o Jonas, cuida do Jonas, e está dizendo: comigo não dá nada certo, pastor, estou cansado. Ei, mas na minha casa é uma luta tremenda, pastor. Ai, meu Deus, eu não sei mais o que eu faço. Enquanto você segurar o Jonas, vai ser assim, irmão. Enquanto você apertar o Jonas, tem gente que fica segurando, irmão. Isso é tanto no âmbito espiritual como no âmbito físico. Segurou o Jonas, vai entrar água no seu barco. Tem gente que não consegue de tanto cobrir cheque sem fundo, irmão. Do filho, da filha, do genro, da nora. Aí fica: não, mas coitado, o que eu vou fazer? Se eu não fizer isso, quem que vai pagar? Solta o Jonas dentro d'água. Se eu não fizer isso, irmão, o que eu vou fazer? O Jonas até compra carro na conta dos outros. O Jonas, irmão, até faz compra no mercado na conta do sogro. O Jonas, irmão, até irmão, ajeita serviço lá onde o sogro está e não quer trabalhar, irmão. E o sogro fica tampando. Não, tem que dar um jeito, porque senão minha filha joga ele dentro d'água, que tem um peixe para engolir ele, para ele aprender que Deus vai levar ele da onde ele não tinha saído. Depois que ele deu uma volta de peixe, o Jonas fica bom, irmão. Ele nunca vai ficar bom enquanto você ficar dentro do navio com ele escondido. Se o marinheiro chama lá e fala assim: deixa o Jonas quietinho aí, irmão, não mexe com o Jonas, deixa o Jonas dormir, cuidado do Jonas. O Jonas é profeta, tem uma luta tremenda na vida. Olha, esse homem vive só de oferta do povo. Olha, comprou a passagem de oferta da igreja que deu para ele. Deixa ele quietinho no porão, deixa ele, vai chamar ele para, olha a tempestade que está, meu Deus do céu, vai chamar o Jonas para jogar água para fora, de tanta luta que esse coitado
coitado, tá? Deixa ele quietinho aí, irmão. Nem bagagem esse homem não tem. Ele vem só com a roupa do corpo, com essa Bíblia, com esse livro para profetizar na cidade. Deixa ele quietinho, não mexe com o Jonas não. Deixa o Jonas, deixa. O navio afunda, irmão. Se você deixar o Jonas quieto lá, vai afundar o seu navio. Deus está soprando vento para você colocar o Jonas lá em cima e mostrar: Jonas, por que é que está sobrevindo sobre nós essa tempestade? Ele tem que assumir, irmão. Diz: a culpa é minha. Eu sou Jonas. Eu que não fiz o que Deus me mandou. É eu que não obedeço a palavra de Deus. É eu que desvio do propósito divino. É eu que Deus manda ficar e eu saio. É eu que Deus manda ir e eu fico. Sou eu. Se o culpado da nossa vida está assim, o problema sou eu. É melhor você, como marido, assumir a culpa. Dizer: o Jonas sou eu. O Jonas de casa sou eu. Ergue o Jonas esta noite. Hoje é noite nós espalmar o Jonas. E nós vai: Jonas, nós te amamos, meu filho. Mas você vai ter que nadar um pouco. Porque Deus tem um negócio com você e nós não podemos impedir. Nós não podemos impedir, irmãos. Tem gente que fica ajudando, tolerando. Cuidado. Quanta gente quer tentar ajudar. O Jonas não dá para ajudar, irmãos. O Jonas não dá. Tem gente que ele não tem culpa. Ele é um coitado que foi enviado a um lugar que não tinha condição de ir. Deus não erra o endereço. É você, irmãos. É você. Tem gente sofrendo porque quer entrar na contramão de Deus. Não adianta. Essa tempestade, eu vou profetizar para você, saber o que é que está acontecendo na sua vida. Eu vou dizer o que é que está acontecendo na sua vida. Essa tempestade que está falando, que foi o diabo que levantou, não foi. Não foi. Não foi. Foi Deus que está querendo que você volte da onde você não devia ter saído. Deus está querendo que você entenda que você não deveria ter ido aonde Deus mandou você ir, e você não foi. Você não deveria ter ido ao contrário. Deus somente está fazendo você entender que não está dando certo. Que você está dizendo assim: não, o inimigo está lutando. Não, o inimigo não está lutando, não. Esse negócio não é do inimigo, é de você e Deus. Deus quer você. Deus falou que é com você o negócio e Deus não vai abrir mão de você. Você vai ter que voltar. Não tem negócio. A Bíblia diz que Jonas... por isso que eu chamo de Jonas um homem corajoso. Quando o mar estava se requebrando todo, as ondas fazendo aquele barulho, o vento assoprando, a água entrando dentro do navio, não via mais nada. O céu, o mar encostou no céu, a nuvem encostou no céu, tampou tudo, aquele vento terrível. E Jonas olhou e disse assim: o culpado sou eu. Eu sou profeta de Deus que estou no lugar errado. Eu deveria estar profetizando na cidade de Nínive. E eu estou andando de navio indo para Tarsis. Eu não deveria estar no shopping agora, eu deveria estar na igreja. Mas eu estou no lugar errado. Eu deveria estar na igreja, mas eu tomei o barco errado. O Jonas sempre está com o barco errado. O Jonas, ele sempre está no lugar errado. Aí depois diz assim: não sei o que aconteceu. Você pegou o barco errado, meu filho. Você comprou passagem errada. Você direcionou o lugar errado. E Deus agora está te apertando para você voltar no lugar que você não devia ter saído. Deus está querendo que você assuma aquilo que Ele confiou para você fazer. Deus não está procurando desculpa para você. Deus não perguntou se você pode fazer, se dá para fazer, se você tem condição de fazer, se você vai fazer, se você vai morrer. Deus mandou você ir. Se Ele mandou, Ele responsabiliza. Ele sabe o que está fazendo. Deus sempre vai ser Deus. E se você quiser ser feliz, é só obedecer. Obedecer é o segredo da felicidade. É entender, Deus mandou e Ele responsabiliza pela sua palavra. Agora, se você lutar contra a vontade de Deus, sempre vai ter uma tempestade na sua vida. Sempre. Mas por que a minha vida é tão difícil? Porque você corre da vontade de Deus. Porque você foge. Qual é a tua ocupação? Foi a pergunta que fizeram para Jonas. Que ocupação é a tua? Aí eu sou porteiro da igreja. Mas você nunca está na porta? Você está na porta da firma, está na porta do vizinho, está na porta da praça, está na porta, tantas coisas na igreja, você nunca está na porta. Qual é a tua ocupação? Eu sou músico, mas eu só toco na igreja domingo, porque é o único dia que eu tenho vontade de ir na igreja. Qual é a tua ocupação?
Que ocupação é a tua? Ele disse, eu sou profeta, mas eu só profetizo quando eu quero, e a cidade que eu acho bom. Ah, é? Então esse vento é por sua causa. É. Deus vai te colocar no lugar onde você não devia ter saído, irmão. E hoje, e não adianta olhar para ninguém, é você que vai olhar para si, irmão, joga eu dentro d'água, a culpa é minha, irmão, levanta eu quero ver se você vai ter coragem hoje, eu quero ver se você vai parar de ficar olhando assim, eu estou triste com fulano, eu estou amargurado com o Bertano, porque é você que vai ter que assumir, vai dizer, você quer ter uma vida tranquila? Levanta eu e joga dentro do mar, e a tua vida vai melhorar, e a tua luta vai acabar, e deixa eu acertar com Deus a minha conta. Eu quero ver. Você acha que Jonas era covarde, irmão? Você acha que Jonas era covarde, irmão Timóteo? Quando tempestade diz que a ocupação é tua. Diz, eu sou profeta. No lugar errado, mas sou profeta. Deus não mandou eu profetizar para vocês, mas eu sou profeta. Eu sou profeta. Tem gente que não entende. Tem gente que não entende. Na hora de estar no ensaio, está no lugar errado. Está no churrasco aí, irmão. Aí quando chega em casa, o vento está soprando. Ah, Jesus precisa me ajudar. Ele vai te ajudar, irmão. Ele vai aumentar o vento. Ah, mas Jesus tem misericórdia, a água vai entrar no barco. Jesus, aí quanto mais você clama, Deus, para o mar, aí o mar aumenta mais. Aí até que você levanta e fala assim, eu acho que não deveria ter ido naquele churrasco. Aí Deus assim, você já está na guarda do navio, já está balançando. Mano, agora você que tem que fazer os outros jogar. Não adianta você pular sozinho, os outros vai ter que te jogar. É os outros que vai ter que te jogar. O Jonas numa embarcação, quando Jonas entra numa embarcação, irmão, ele compromete a embarcação. Todo Jonas numa embarcação, ele compromete a embarcação. Pode guardar isso que eu estou dizendo a você. Todo crente no lugar errado, ele traz prejuízo. Todo mundo sofre por causa dele. Se você colocar um cidadão para viajar com você e ele for atribulado, irmão, você vai sofrer. Você vai sofrer. Se você, irmão, colocar o Jonas no meio do grupo, e ele deveria estar num lugar, está no outro, você vai ter dificuldade. Você já viu aqueles crentes que falam assim, pastor, aí o pastor determina para ele ir em tal lugar, aí ele não quer ir, ele corre para outro lugar. Aí ele corre na outra igreja e fala assim, irmão, tem um lugarzinho para mim aí? E vi o pastor perguntar assim, mas por que você quer congregar aqui? Não, eu quero congregar aqui porque é mais perto da minha casa, porque nisso. Não, é porque o pastor queria que eu fizesse isso, mas eu não quero fazer isso, porque eu não tenho chamada disso, porque eu queria fazer aquilo, porque não sei o quê. Aí o pastor fica tudo animado, porque mais um membro, aí coloca ele para reger a mocidade, dá um cargo para ele. Pronto, irmão. Vai afundar a embarcação. Vai entrar água, o Jonas está lá, irmão. E a mocidade? É uma bênção, o problema é o Jonas que está lá na frente querendo reger, irmão. Mas o negócio, irmão, o Jonas no lugar errado. O Jonas é profeta, é homem de Deus, escolhido de Deus, um homem corajoso. É um homem que Deus designou, olhou do céu e encontrou Jonas e só você pode pregar para 120 mil pessoas. Você pode, você tem condição. Jonas não é qualquer um não, irmão. Não é qualquer homem medroso e covarde não. Jonas só correu da responsabilidade, correu daquilo que Deus tinha lhe confiado. Mas Deus tem compromisso com Jonas. Então não tente ajudar o Jonas, que você vai trazer prejuízo para o ministério do Jonas. Você vai prejudicar, irmão, a alegria do coração do Jonas. Você vai impedir a obra que Deus tem na vida do Jonas. Tem gente esperando o Jonas. Tem pessoas aguardando para ser salvo pela pregação do Jonas. Não guarda o Jonas no seu navio, irmão, que ele vai afundar com o Jonas e tudo. Tem que jogar o Jonas na água. Não tem como ajudar. Não tem como ajudar. O Jonas não tem. O Jonas não tem como ajudar. Eu vou terminar dizendo a você, não adianta você tentar ajudar o Jonas. Tem pessoas que ficam com dó e falam assim, irmão, mas coitadinho, se fizer isso com ele, irmão, ele é fraquinho assim mesmo, mas ele se esforça, né, irmão? É a mesma hora que ele está cantando, daqui a pouco ele está bebendo cerveja, mas se nós fizer isso, irmão, ele desvia não. Tem um peixinho criado esperando ele, irmão. Tem um peixinho criado, e é nós mesmo que joga ele, é eu e você que vai jogar ele, irmão. É nós mesmo que vai levantar ele. Vai morre não. Se ele é Jonas, ele não morre. Não morre, irmão. Não morre. A Bíblia diz que quando ele falou assim, sou eu o culpado. Quer que a tempestade acalma? Vocês querem? E os marinheiros falam assim, mas lógico que queremos. Então levanta eu no guardião do navio e joga dentro d'água. A hora que eu caí dentro do mar, o mar aquieta. Os marinheiros ficam assustados pela coragem de Jonas, irmão. É um homem corajoso, não era corajoso, irmão?
Se fosse um de nós, corria para debaixo do porão de novo, irmão. Para vocês se virem, irmão, não tenho nada com esse negócio. O Jonas fica lá. Você vem para a igreja, ele fica dormindo lá na sua casa, irmão. Aí você, meu Deus do céu, o que vai fazer com o Jonas? Joga dentro d'água. Se você quiser poupar o Jonas, joga ele dentro d'água. Quando os marinheiros olhou e falou assim, é o único jeito, ele disse, é o único jeito. Os marinheiros levantaram o Jonas para cima e diz assim, perdoa, Senhor, da vida desse inocente. E jogou dentro d'água. Quando jogou dentro d'água, da profundidade do mar. A Bíblia não diz que foi uma baleia, a Bíblia não diz que foi uma orca, a Bíblia não diz que foi uma baleia branca, a Bíblia não diz qual foi um peixe, mas diz a Bíblia que é um grande peixe. Segundo os cientistas, que o único peixe que tem condição de guardar um ser humano dentro seria a baleia. Aí o bichinho que estava de estimação lá embaixo, na profundidade do mar, lá embaixo, a Bíblia diz que os animais ouvem a Deus falar, e aí mandou, o bichinho subiu, irmão, e deu uma sopradinha assim, né, e depois deixou o Jonas. Quando o Jonas tentou nadar, não precisou nem nadar, irmão. O peixinho só abriu a boca e fechou. Foi com água e tudo, irmão. A Bíblia diz que Jonas ficou entre os rins do peixe, e tudo que o peixe comia caía no rosto de Jonas. Aqueles peixes que ele mastigava no oceano, porque ele ficou 3 dias, irmão. Aquele peixe foi comendo, irmão. Foi comendo erva, foi comendo os peixes que estavam no meio do mar, foi comendo, foi se alimentando. E conforme ele mastigava, tudo aquele negócio de peixe, já pensou aquele negócio de peixe depois de 3 dias, irmão? O peixe no dia já fede, que é terrível, agora 3 dias lá, aí caía no rosto de Jonas e Jonas limpava. A Bíblia diz que Jonas falou assim, eu estou orando do inferno. Jonas ficou lá dentro do peixe. E o navio? O mar aquietou, o vento parou, e a Bíblia diz que o sol já despontou e o navio continuou viagem. Aí o marinheiro, eu acho que o marinheiro olhou e falou assim, você viu, irmão? Se nós soubéssemos, a gente tinha jogado o Jonas no começo. Sofremos muito com o Jonas, perdemos muito por causa do Jonas. E ele falou assim, morreu o Jonas, matamos o Jonas. E o Jonas foi dar uma volta de peixe, pagou a passagem para andar de peixe. Aí o peixe deu volta, irmão. A Bíblia diz que o peixe deu volta. No terceiro dia, olha a situação do Jonas. No terceiro dia que ele orou, pastor Jesus. O primeiro dia, entre os rins do peixe, com um monte de peixe moído no rosto, com um monte de erva moída, a cabeça com aquelas losmas, aquela liga toda, encostado na escuridão, sem enxergar nada, o bendito do Jonas não orou, irmão. E parece que eu vejo Deus dizer assim, dá uma volta mais embaixo, porque Jonas não está querendo orar. E o peixe deu uma volta e desceu. E andou mais um dia lá embaixo, e Jonas, nada de Jonas orar. Aí Deus diz assim, desce mais, para deixar faltar um pouco de ar, porque o Jonas não quer orar. O peixe afundou mais um pouco no segundo dia, em direção para Tarsis. E o peixe já estava indo, irmão. Aí a Bíblia diz que o peixe desceu. No terceiro dia, pode ler a Bíblia que você vai ver. No terceiro dia, a Bíblia diz, e então Jonas orou. Eu não sei quanto tempo que esse Jonas seu aí vai demorar para orar, irmão. Mas enquanto ele não orar, o peixinho vai aprofundar para baixo. O peixinho vai andar com ele para baixo, para cima. Irmão, aonde é que eu nunca mais te vi? Ele fala assim, andando de peixe, irmão. Quando você vê um irmão assim, irmão, onde é que você estava? Andando de peixe. Eu estava andando de peixe, uma luta tremenda, irmão. Não te falta nada. Olha, andar de peixe é a coisa mais maravilhosa que tem, para Jonas que gosta de fugir. Ele ora e fica 3 dias de jejum. Se o Jonas não gosta de jejuar, depois que ele anda de peixe, ele jejua 3 dias e ora lá da profundeza do mar. Jonas chamou de profundeza do inferno. Jonas clamou a Deus. E quando Jonas clamou, Deus então deu ordem ao peixe. Diz, levanta e destina para a cidade de Nínive. E solta o profeta na praia. O peixe chegou até onde podia chegar. E a Bíblia diz que ele vomitou Jonas. Ele soltou Jonas na praia. E Jonas saiu da boca do peixe. E saiu talvez se lavando na beira da praia. E o peixe, parece que eu vejo o peixe. Sabe quando eu leio essa passagem? Eu vejo o peixe como lembro de um pastor dizendo. O peixe saiu assim, ó, navegando, soltando aquelas aguinhas. Se fosse uma baleia, ele saía soltando aquela respiração de dentro da baleia, assim, ó, e dando assim, ó, despedindo de Jonas e soltando aquela baleia, dando aqueles pulos. E lá no meio do mar, Jonas dizia assim, vai embora, tribulação, some. E o peixe balançava o rabo e dizia assim, o cê se endireita, porque senão eu volto. O cê se endireita, porque senão eu volto outra vez, porque você precisa fazer o que Deus te mandou fazer. Deus não vai abrir mão da sua vida de você não fazer o que Deus mandou. E não adianta você querer tentar encobrir o Jonas. Não adianta, irmão. Você sabe que o Jonas está sofrendo.
Você sabe que o João está fazendo manha. Eu não estou fazendo isso por causa do irmão fulano. Eu não estou fazendo isso por causa da irmã Bertana. Eu não canto mais porque eu estou triste com a irmã Cicrana. Eu não toco mais porque eu não gosto do Bertano. Então dá uma voltinha de peixe, que você vai tocar dentro do peixe. Você vai orar dentro do peixe. Você vai cantar dentro do peixe. Vai tomar banho na praia e vai adorar ao nome do Senhor, sabendo que Deus não abre mão da tua vida. Deus não vai abrir mão de você, mas não adianta jogar a farinha no mar agora. Você vai jogar o sal também. Você pode jogar, irmão, a comida no mar agora. Você vai jogar o ouro também. Você pode jogar agora, irmão, tudo que você puder jogar no mar. Mas o mar não vai aquietar enquanto você não jogar o Jonas. Tem gente que fica tentando ajudar. Não dá, irmão. Não adianta. O Jonas não. Mas pastor, se eu não fizer isso, pastor, joga ele dentro d'água. O único meio de você ajudar o Jonas é jogar dentro d'água. Não tem outro meio. Não existe outro caminho de ajudar o Jonas. Até porque ele está fugindo de Deus. Ele não está fugindo dos homens. Ele está fugindo de Deus. E quando ele foge de Deus, é Deus quem trata com ele. Você não precisa nem pôr a mão nele. O Jonas não. É ele mesmo que grita: joga eu dentro d'água, por favor, joga eu. Porque é ele mesmo, ele sabe que ele está fugindo de Deus. A Bíblia diz que quando ele chegou lá em Nínive, ele pregou em Nínive. E a Bíblia diz que 120 mil pessoas se converteu. 120 mil pela pregação de Jonas. O primeiro a se converter foi o rei de Nínive. Rasgou os vestidos e programou jejum. Diz: aqui ninguém come, ninguém bebe, nem os animais, para que nós afastamos a fúria do Senhor que vem contra a cidade de Nínive. A Bíblia diz que toda a cidade se converteu pela pregação de Jonas. E os marinheiros querendo guardar o Jonas. Os marinheiros querendo segurar o Jonas. Segura não, irmão. Deus vai ser. Mas é fácil. Eu já preguei mesmo juízo. Falei que Deus vai destruir tudo, que esse povo são tudo terrível. Esses homens são sanguinários. A prostituição está aí. O pecado está aí. Deus está irado com esse povo. Deus não aguenta mais esse povo, né? Agora Deus vai fulminar esse povo. Eu quero só ver. Aí subiu lá em cima, ficou sentado lá no pé do monte, em cima do monte, olhando para a cidade de Nínive. Não aconteceu nada, irmão. A Bíblia diz que Deus fez nascer um pé de abóbora, que subiu o pé de abóbora, da noite para o dia. Aí o pé nasceu, criou aquelas folhonas de abóbora e cobriu a calva de Jonas. Não sei se Jonas era calvo, mas a Bíblia diz que cobriu. E Jonas falou assim: mas isso que é vida, olha, num sol quente ainda Deus faz até sombra para mim ver a cidade de Nínive ser destruída. E Jonas ficou esperando. Quando chegou, a Bíblia diz que o sol esquentou. Deus mandou umas lagartas, uns bichos no pé do pé de abóbora, e o pé de abóbora murchou e secou. E quando o sol bateu na cabeça de Jonas, Jonas ficou irado. Falou: meu Deus, eu prego a cidade inteira, e o Senhor agora faz nascer esse pé de abóbora. E agora o pé que estava fazendo sombra morreu, secou. Onde já se viu um pé de abóbora tão bonito como esse secar? Aí Deus levanta e diz assim: Jonas, você está com pena do pé de abóbora, que você não plantou, não regou, mas eu fiz nascer e crescer da noite para o dia. E agora que eu mandei os bichos e matei o pé de abóbora, você está com dó do pé de abóbora? E eu não teria pena, não teria misericórdia de 120 mil almas que não sabe decidir a mão direita da esquerda? Você está querendo que eu poupe o pé da abóbora e mato 120 mil ninivitas? Deus disse a Jonas: Jonas, eu te trouxe para você ganhar esse povo, Jonas. E esse povo se converteu. A Bíblia diz que Deus destruiu Nínive. Mais para frente, o povo, a outra geração de Nínive, não teve como livrar da ira de Deus, porque não se arrependeram. Mas essa geração que Jonas pregou, se arrependeram, rasgaram seus vestidos, se converteram. E a Bíblia diz que Jonas entendeu qual era o plano que Deus tinha traçado para a sua vida. Jonas compreendeu o que é que Deus tinha para ele, irmão. Então não adianta você, mesmo que você não entenda, mesmo que você não consiga escrever o que Deus traçou para você, não fuja.
Somente obedeça. Deus sabe o que está fazendo através da sua vida. Tem pessoas te esperando, irmão, através do seu ministério, através da sua vida. Deus está preparando você para fazer uma obra que vai ficar gravada nos anais da eternidade. É por isso que o vento está soprando, porque você não pode ficar escondido no porão, e essas pessoas que estão tentando te ocultar no porão, vai sofrer junto com você, porque enquanto você não sair do porão, Deus não para de balançar o barco, e o vento não para de assoprar contrário. Mas esta noite é uma noite de você sair do porão dizendo: olha, eu sou culpado de não obedecer o que Deus me mandou, agora joga eu dentro d'água, eu vou cumprir o que Deus me mandou, e você vai seguir o caminho que você tinha traçado. Às vezes o Jonas entra no nosso caminho, e às vezes nos traz grandes prejuízos, irmão. Às vezes ficamos numa grande dificuldade. O Jonas não dá para comer. O Jonas não. O Jonas não. Você pode hospedar até o Davi, o Moisés, o José do Egito, mas o Jonas não dá. Se desviados da vontade de Deus, não põe a mão. Você vai sofrer. Se você quiser tratar com o Jonas, você vai sofrer. Tem muita gente que não tem nada com o negócio, mas ia indo tão bem, irmão. Você só segurou o Jonas. Você sabe. Você só colocou o Jonas para dentro, irmão. Entra aqui, Jonas, coitadinho. Entra, Jonas. Você estava tão abandonado, Jonas. Entra aqui, Jonas. Pronto, irmão. Aí o vento assopra na janela da sua casa, na porta da sua casa. E Deus queria tratar com o Jonas. Eu vou trazer o Jonas. Eu vou trazer. Aí o Jonas entra dentro da sua casa, Deus assopra na sua casa. Sorta o Jonas, sorta o Jonas. Sorta o Jonas. Diz: não, tadinho do Jonas. Sorta o Jonas. E Deus diz: eu quero o Jonas. O Jonas é meu. Deixa eu cuidar do Jonas, que eu já tenho um peixinho de estimação para ele, dar uma voltinha. A hora que eu der uma voltinha com o Jonas fica bom. Deixa eu dar uma voltinha com o Jonas. Enquanto você estiver colocando gasolina para o Jonas, enquanto você estiver, irmão, dando uma vida para o Jonas e o Jonas não trabalhando, você vai ficar sofrendo. A hora que o Jonas der uma voltinha de peixe, pronto, o Jonas vira profeta. Você pode ter certeza que Jonas volta a Nínive e coloca a cabeça em risco. Ele diz: não, eu sou profeta de Deus, eu vim aqui profetizar. Deus tem um negócio com o Jonas, e Deus não vai abrir mão do Jonas. Dá para você entender isso, irmão? Dá para você entender isso? Você entende porque tem pessoas que não dá para você ajudar? Tem pessoas que Deus está tratando com ele. Tem pessoas que é Deus que está tratando com ele. Tem pessoas que é Deus que a pessoa não consegue entender. Eu vou terminar. Deus só está querendo dizer assim, volte para trás. Volte, filho. Eu quero tratar com você, mas volte para trás. E ele não, quem errou foi o irmão Joaquim, não foi eu. O irmão Joaquim que tem que vir, mas você já andou errado, irmão. Você está quase chegando na Espanha, volte para trás. Dá um jeito, irmão. Se ninguém te jogar, pula sozinho, irmão. Dá um jeito. Não, mas está continuando indo para frente. 10 anos para frente. 15 anos para frente. O tempo não vai fazer você voltar para o caminho, irmão. Você precisa se arrepender, reconhecer. Dizer: eu sou profeta, mas estou fora da direção. Deus me mandou para um lado e eu fui para o outro. Deus me mandou fazer uma coisa e eu fiz outra. Estou sofrendo por causa disso. O meu sofrimento é essa causa. Mas o orgulho não te deixa você assumir. O orgulho não te deixa você colocar no lugar que Deus mandou você. A tua família vai ter paz. O teu ministério vai fluir. A tua alma vai se render glória ao nome do Senhor pelo trabalho que você vai fazer. Mas não corra. Não corra. Não tem como correr de Deus. Da onde nós vamos correr? Onde escaparemos de Deus? Nem toda luta da nossa vida, irmão, é o demônio. Tem crente que fala assim: é o demônio. É porque o demônio fez. É porque o demônio levantou. É porque o demônio fez isso. É porque o demônio... Não, o demônio é terrível. O demônio é o nosso adversário. O demônio quer ver nós destruídos. Mas tem uma coisa: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, as demais coisas tudo fará. Toda luta que não passa, você precisa parar para pensar. Toda tribulação que não tem fim, tem que parar para pensar. Parar para pensar. Nem tudo é o demônio. Nem tudo. Às vezes é insistência nossa do caminho errado.
É persistir num caminho que Deus não traçou para nós. Não, irmão. Essa é a oportunidade da sua vida. Olha para o irmão que está do seu lado. Diga que a ocupação é a sua, irmão. Você está no lugar que Deus te colocou, tá, irmão? Você está no lugar que Deus te colocou, tá? Se você não tiver, olha para o irmão que está do lado e joga eu, irmão. Pode jogar, joga. Joga, irmão. Às vezes é difícil, porque andar de peixe não precisa nem comprar passagem, irmão. Não precisa nem comprar passagem. Olha, é poltrona única. Viu? Andar de peixe é poltrona única. E é uma condução para cada cidadão. É o lugar mais fácil de andar, é isso, andar de peixe. E você não precisa chegar no lugar certo. Qualquer lugar ele te pega. É só você ter coragem de dizer assim, joga eu, pronto. Deus já manda você dar uma voltinha de peixe, volta. Joga um presbítero, irmão Jonas, volta, olha, mas volta abençoado, volta humilde, irmão. Se pegar um músico e jogar dentro d'água, irmão, se ele estiver distanciado, ele volta bom, manda. É uma voltinha de peixe que ele dá, irmão. Ele recebeu um resto de peixe morto no rosto assim, irmão. Pronto, irmão. Aí ninguém mais magula ele. Ele não fica triste com cara feia de ninguém. Aí ninguém fica pisando no pé dele. Ele não briga por causa de lugar mais, porque ele já encostou nos rins do peixe, ele sabe como é macio lá embaixo. Ele não reclama mais, irmão, de nada, não reclama mais de nada. Dê uma voltinha de peixe. Pensa num profeta que dá voz de peixe, vai ficar abençoado, irmão. Tudo para ele tá bom, de pé tá bom, sentado tá bom, ajoelhado tá bom, com dinheiro tá bom, sem dinheiro tá bom, pregando tá bom, sem pregar também tá bom. Dê uma voz de peixe. Tem alguns Jonas que tem que dar uma voltinha de peixe, porque ele sabe, acha que é só ele. Ele pensa que só ele que pode fazer as coisas. Aí Deus vai dar uma voltinha de peixe. Deus vai dar uma voltinha de peixe. E quanto mais corre, mais sofre. Quanto mais corre, quando Deus designa que nós vamos andar de peixe, não tem outro caminho. É nós ficar em pé e olhar para os nossos companheiros e dizer assim, a culpa é minha, joga eu. Tem um peixinho me esperando. 3 dias. E se você for mais sábio do que Jonas, ore no primeiro dia. Viu? Ore no primeiro dia. Porque senão a viagem fica mais longa. Tanto para baixo, como para os lados. Ore no primeiro dia. Amém, irmãos? Amém. Olhe para esse irmão que está do seu lado. Diga para ele, irmão, não ajude o Jonas, irmão. Deixa Deus cuidar dele, deixa Deus cuidar dele. Deixa Deus cuidar dele, deixa Deus cuidar dele, deixa. Tem gente que vai embora da igreja bravo, irmão, mais bravo. Fala tanta coisa, diz, eu não volto, irmão. Aquilo e porque deixe ele. Pastor tem que visitar ele. Não precisa. Ele vai dar uma voltinha de peixe. E o peixe vai vomitar ele na porta da igreja. O peixe vai trazer ele aqui, irmão. E vomita. E depois dá uma olhadinha para ele e fala assim, entra, porque senão eu volto. Aí ele se sente obrigado a entrar, irmão. Aí o peixe dá, sabe aquela caldinha do peixe atrás, sim, irmão? Você já viu aquelas baleias grandes, quando pula? Aí ela dá aquela balançada assim, como diz assim, entra, porque senão eu volto. E só ele sabe como é duro andar de peixe. Aí ele volta, irmão. Aí os irmãos é um amor, mas acolhe ele com tanto carinho, até com um beijinho lá na porta. Aí ele sai falando assim, mas a igreja é uma benção, irmão. Depois que dá um beijinho, olha, irmão, dê uma voltinha de peixe. Pensa num crente abençoado, irmão. Pensa num crente abençoado. Vamos ficar de pé, quero orar com você. Dá uma olhada para esse irmão que está do seu lado outra vez, para ele não dormir. E diga para ele, se ajeita, porque senão você vai andar de peixe, irmão. Jesus tem. A igreja ainda não tem um ônibus e nem uma van, mas tem um peixe. Viu? A igreja ainda não tem nem uma van e nem um ônibus, mas tem um peixe. O problema é que o peixe só cabe uma pessoa cada vez. É uma voltinha e o peixe joga. Agora eu vou ver se você tem coragem. Eu quero orar para você que está cuidando de um Jonas. Sai do seu lugar, eu vou orar para você. Levante a sua mão, céu. Deus, nós te louvamos pelo privilégio, pela oportunidade de poder estarmos na tua casa e na tua presença. Nós queremos te louvar pela vida dos teus filhos, te louvar pela vida, Senhor, meu Pai, do Otoniel, da sua esposa, a irmã Cláudia, que estão assentados na tua casa.
Oh meu Deus, eu te agradeço por tudo, pela palavra que o Senhor tem falado, pela vida dos irmãos, pela vida da igreja. Despede agora os teus servos debaixo da tua presença. Abençoa também, Senhor meu Pai, a irmã, Senhor, que aceitou a Jesus, reconciliou nesta noite. Dá-nos uma noite de vitória e na tua presença, uma semana abençoada, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos assim, que a sua mão, que o amor de Deus nosso Pai, a graça de Jesus o seu Filho, a comunhão do teu Espírito, permaneça com a tua igreja, não só agora, mas para sempre. Quem crê, diga amém. Está terminado em nome do Senhor Jesus.